Jornal da Onda. Olá, bom dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 4 de fevereiro. O Jornal da Onda está começando. Em Piuí, a temperatura agora é de 25 graus. Bom dia para você, ouvinte da Onda Oeste. Bom dia para você, ouvinte do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan Tavares. Bom dia, Edgar. Olá, ouvintes. Estamos ao vivo pelos nossos canais de streaming em imagem, pelo Facebook, em áudio no nosso aplicativo, pelo site ondaoestfm.com.br e no FM em 100,3. Agora, os destaques para esta edição. Mais uma pessoa morre de Covid em Piuí. 28 recuperados e 10 novos casos nessa quarta-feira. Em Piuí, 6 pessoas que receberam a vacina da Covid-19 apresentaram reações leves. Governo orienta prefeituras mineiras a intensificar medidas de segurança e não autorizar festas durante o carnaval. Fura-filas da vacina contra a Covid são investigados em Minas. Estado de calamidade pública pode ser estendido em Minas Gerais até 30 de junho. 5º paciente de Manaus em tratamento da Covid morre em Uberaba. Secretário adjunto admite que falta varredor de rua em Piuí. Abre aspas. Não podemos contratar na pandemia, fecha aspas, disse Magno de Paulo Gaguinho. Combate à pandemia é prioridade para Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Essas e outras notícias agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento Sicredi, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Sicredi. Jornal da Onda. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número 533, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone 37 3371 4004, 37 3371 1782. Jornal da Onda. São 8h35. O boletim da Covid-19 dessa quarta-feira trouxe mais uma morte por Covid-19. Trata-se de um homem de 75 anos que estava em tratamento, tratando a doença na cidade de Juiz de Fora. Agora são 31 piuienses que já perderam a vida para o vírus e suas complicações. O boletim registrou ontem 10 novos casos da doença, totalizando 1.380 pessoas que positivaram durante a pandemia. O boletim registrou também 28 pessoas recuperadas da doença, totalizando agora 992. 350 pessoas estão tratando a doença em casa com Covid. 7 pessoas seguem internadas, sendo 3 na Santa Casa de Piuí e 4 em outros hospitais, sendo a maioria em Passos. 470 pessoas são monitoradas e uma pessoa está internada na Santa Casa de Piuí com suspeita da doença. 41 exames de Covid foram realizados nessa quarta-feira no município de Piuí. Ei, aí pessoal que não usa máscara e nem pratica o distanciamento social, bora fazer o teste da Covid? Bom, para fazer o teste, você tem que prender a respiração quando der o sinal, combinado? Então vamos lá, 3, 2, 1, todo mundo prendendo a respiração. Bom, enquanto a gente faz o teste, eu queria aproveitar para fazer algumas perguntas. Você tem gente mais velha na família que pode pegar Covid e ter que ir para o hospital? E plano de saúde, seu plano paga UTI ou você está contando com a saúde pública? E você sabe quantas UTIs existem na sua região? Sabe quantas UTIs já estão ocupadas? Sabe quanto tempo as pessoas ficam internadas? E outra, alguém já te contou como é morrer por asfixia, por falta de ar, mesmo estando numa UTI?
tempo do teste esgotado. É bom respirar de novo, não é? Ah, você nem prendeu a respiração para o nosso teste? Então, meu amigo, o nosso conselho é o seguinte: respire fundo e pense no que você está fazendo com a sua vida e com a vida das pessoas que você ama. Fique em casa se puder e se tiver que sair, use máscara e lave sempre as mãos. Não existe outra maneira de enfrentar a Covid. Uma campanha Onda Oeste FM. Jornal da Onda. Jornal da Onda. São 8h37. O governo do estado de Minas Gerais orienta as prefeituras a intensificar medidas de segurança e não autorizar festas durante o carnaval. A reportagem é de Rafael Nonato. Em reunião nesta quarta-feira, o Comitê Extraordinário Covid-19, que monitora a doença em Minas, divulgou algumas recomendações para todos os municípios, inclusive os que não fizeram adesão ao plano do governo de retomada segura das atividades e economia. Com a chegada do carnaval, a orientação é para que todas as celebrações festivas sejam suspensas entre os dias 12 e 17 deste mês. Também foi pedido para que não tenha ponto facultativo nas cidades, além da manutenção de todas as medidas sanitárias. O governador Romeu Zema, que participou do encontro, fez um apelo para que a população não aglomere nos tradicionais dias de folia. A nossa recomendação expressa é que este ano não podemos ter aglomerações. Nós tivemos no mês de janeiro um número recorde de internações em UTIs, de internações em leitos de enfermaria e também de óbitos, devido principalmente às festas de final de ano. Se nós quisermos um estado de Minas mais seguro, todos nós temos de fazer da nossa parte. Então fica aqui o meu pedido a todos: vamos manter as medidas de distanciamento social e todos os cuidados. O governo de Minas, por meio de comunicado divulgado na semana passada, informou que não haverá ponto facultativo para os servidores estaduais entre os dias 15 e 17 de fevereiro. Também na reunião, o Comitê Extraordinário Covid-19 divulgou a atualização de ondas do Minas Consciente. Cidades das macro-regiões Triângulo do Sul devem retornar para a fase amarela e Vale do Aço para a vermelha. Já o centro, que engloba a região metropolitana de BH e o sudeste, poderão avançar para a onda amarela. Nenhuma localidade se encontra atualmente na onda verde. Nessa terceira fase do plano, todas as atividades ficam permitidas em todas as ondas, mas desde que cumpram algumas regras, como distanciamento e limitação máxima de pessoas conforme o espaço. No cenário geral da pandemia, casos e óbitos tiveram aumento médio de 5% na comparação com a semana anterior. Para consultar todas as informações e atualizações sobre o plano, acesse o site mg.gov.br/Minas Consciente. Da Agência Minas, Rafael Nonato. São 8h41. Laura Stalácio, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Onda. Bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Onda. Laura, ainda falando das medidas aí que o governo de Minas está pedindo, orientando os municípios a tomarem durante o período de carnaval, tem aí algumas orientações que o governo passa, né, para os 853 municípios no período de 12 a 17 de fevereiro. Quais são elas? Isso, Edgar, as orientações são não autorizar no âmbito de seu território o fechamento de ruas, praças, congêneres para fins festivos. Não autorizar no âmbito de seu território o uso de espaços de serviços para fins de eventos de carnaval, tais como academias, clubes, centros de compras, estacionamentos e congêneres. Não decretar feriado ou ponto facultativo no período do carnaval. Cancelar eventuais celebrações cívicas municipais.
implementar durante o carnaval as medidas de segurança próprias para a onda vermelha, independentemente da fase de funcionamento das atividades socioeconômicas em que se encontrar a macro ou a micro-região. Suspender a realização de qualquer evento, público ou privado de qualquer natureza no período em questão, inclusive para aqueles de pequeno porte de que trata o protocolo para a onda vermelha. Bem, o governo pede também algumas medidas para locais turísticos e também evitar o uso de equipamentos de som, amplificadores de som. Isso. Pode ler aí, evitar aglomerações em locais turísticos, né? Esportivos, sim, tais como praças, balneários, estádios e congêneres. Também desestimular o uso de equipamentos de amplificação sonora ou instrumentos musicais que possam incentivar aglomerações. Então são aí as recomendações do governo de Minas. Laura, daqui a pouquinho você volta trazendo mais notícias. Nós vamos falar dos fura-filas, não é isso? Isso mesmo. Da vacina contra a Covid, que são várias, quase 300 pessoas estão sendo investigadas em Minas Gerais por terem furado a fila para a vacina. Mas agora vamos falar de Piuí. Em Piuí, 6 pessoas que receberam a vacina da Covid-19 apresentaram reações leves, é o que diz a secretária de Saúde. Após o início da primeira etapa de vacinação contra o novo coronavírus para trabalhadores de saúde, em Piuí, alguns profissionais apresentaram efeitos colaterais ao imunizante, sendo que todos os eventos foram classificados como leves. Em entrevista ao Jornal da Onda, a secretária de Saúde do município, Rosângela Guerra, disse que é normal vacina causar algum tipo de reação. Bom dia, Edgar. Eu gostaria de esclarecer sobre essa pergunta. Nessa primeira fase, nós tivemos 2 eventos diversos. São comuns acontecer em todas as vacinas que a gente tem no Programa Nacional de Imunização. A maioria das vacinas, ela tem alguma reação, seja ela febre, seja ela vermelhidão, dor no local. Isso é muito comum. Agora, como a vacina contra o Covid-19 é uma vacina nova, todas as reações que as pessoas estão tendo, os profissionais ou pessoas que já foram vacinadas, idosos, estão tendo, a gente notifica como um evento adverso. Para a gente ver se isso vai ser uma coisa comum de acontecer, estudos futuros, a gente saber se isso aí vai ser um evento mesmo ou se vai ser uma reação normal da vacina. A secretária disse que até o momento 6 pessoas tiveram algum tipo de reação. Essas pessoas estão bem e são monitoradas. A gente teve nessas primeiras 300 doses, nós tivemos 2 eventos adversos leves, que foram enjoo, vista turva, né? Ficou enxergando assim, embaralhado, só isso. Agora na segunda etapa, que a gente já vacinou quase, terminamos já de vacinar essa segunda etapa, que foram 494 doses, nós tivemos 4 eventos adversos. Para te falar a verdade, 2 deles eu considero que seja assim coisas meio de nervoso, de ansiedade, de preocupação. Quando a gente conversava com o paciente, a gente via que aquilo ali foi fluindo bem e assim foi tranquilo, né? Não foi uma coisa assim que poucos minutos a pessoa voltou normal e não estava sentindo nada. E mais 2 eventos, aí tiveram febre, né? Dor no corpo, não teve assim nada de falta de ar, nada disso. Mas enfim, passou, tomou medicamento para febre, passou e não teve mais nada. É lógico que a gente monitora isso, tranquilo, a gente tem que monitorar isso aí e notificar. Passa isso para o nosso regional vai passar para a Secretaria de Estado para a gente estar acompanhando isso, certo? Mais de perto. Mas é isso, eu acho que assim, é comum isso acontecer. Como é uma vacina nova, a gente tem que estar notificando e estar, sim, tranquilizando as pessoas e também vendo o que pode acontecer. Muito bem. Aí estão os esclarecimentos da secretária de Saúde em relação a essa questão de pessoas que tiveram algum tipo de reação, essas primeiras pessoas que foram vacinadas em Piuí. 8h46, Laura, fura-filas da vacina contra a Covid são investigados em Minas. Isso mesmo, Edgar, só um minuto que eu vou encontrar a pauta.
Bem, daqui a pouquinho vamos falar também sobre o estado de calamidade pública que pode ser estendido em Minas Gerais até 30 de junho. 296 pessoas estão sendo investigadas pelo governo de Minas por furarem fila da vacina contra o coronavírus. As denúncias passam por uma avaliação e somente depois são encaminhadas aos órgãos competentes, explicou a ouvidoria. As ocorrências podem ser levadas para comissões de ética e ao Ministério Público, responsável por analisar se houve improbidade administrativa ou crimes, como a infração de medida sanitária, peculato e apropriação. A punição pode chegar a 12 anos de prisão para quem pratica conduta antiética usando o cargo público para benefício próprio. Saiba como fazer a denúncia e imunização de pessoas pertencentes aos grupos prioritários acessando o site do Ministério Público de Minas Gerais. Tá certo, 8h47, o estado de calamidade pública pode ser estendido em Minas Gerais até 30 de junho. Vamos ouvir o Ricardo Fagini. Uma das mensagens encaminhadas à mesa da Assembleia, o chefe do Executivo pede a prorrogação do decreto de estado de calamidade pública em Minas Gerais por causa da pandemia de Covid-19. Se o pedido for aprovado aqui no Legislativo, o decreto passará a valer até 30 de junho. 8h47, a continuidade de calamidade pública permitirá que o estado possa alocar maior volume de recursos e meios para o enfrentamento da pandemia. A decretação do estado de calamidade pública suspende a contagem de alguns prazos determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Esses prazos dizem respeito à adequação do estado aos limites fixados pela legislação para a despesa total com pessoal e para a dívida consolidada. Além disso, a medida também garante ao estado a dispensa de atingir os resultados fiscais e de observar a limitação de empenho prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, ampliando condições de assumir despesas para enfrentar a pandemia. O governo também não precisará realizar licitações públicas para a contratação de bens e serviços necessários ao atendimento da situação calamitosa. 8h49, quinto paciente de Manaus que estava em tratamento da Covid morreu em Uberaba. Conte para nós, Laura. Olha, Edgar, morreu nesta quarta-feira o quinto paciente de Manaus que se tratava no Hospital Regional de Uberaba. O idoso de 67 anos, com exame positivo para a Covid-19, estava com 90% do pulmão comprometido. Foi entubado no dia 27 de janeiro. Desde então, segundo a Prefeitura de Uberaba, ele apresentou choque séptico, além de lesão renal aguda, sem condições de realizar hemodiálise devido à instabilidade hemodinâmica, mesmo medicado. O paciente estava em estado gravíssimo e teve piora no estado de saúde, vindo a óbito. Ao todo, 18 pessoas foram transferidas da capital amazonense no dia 24 de janeiro, 6 receberam alta e 5 morreram. 7 seguem internados e desses, 3 permanecem na UTI e os outros na enfermaria. No dia 25 de janeiro, eles foram submetidos à coleta de material para exame de sequenciamento genético, para definir qual a cepa do vírus. O material seguiu para o laboratório da Fundação Ezequiel Dias, FUNED, em Belo Horizonte. Enquanto o resultado do exame não fica pronto, os internados ficam em alas totalmente isoladas, com um acompanhamento de profissionais específicos. Muito bem, são 8h51. Laura, ontem você conversou com o secretário adjunto de Meio Ambiente aqui do município de Piuí, o Magno de Paula, o Gaguinho, e ele admitiu que está faltando varredor profissional para varrer ruas aqui no município de Piuí, e ele justificou isso de que a lei
que tem uma legislação. Qual que é a legislação, Laura? Isso, Edgar, ele justificou com a lei complementar número 173, de 27 de maio de 2020. Essa lei não permite fazer contratações durante o período da pandemia, não é isso? Isso, no artigo 8 está escrito assim: na hipótese de que os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 no parágrafo 4, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa. Bem, por que nós estamos trazendo essa matéria aqui hoje? Ontem, na edição de ontem do Jornal da Onda, nós recebemos aqui algumas reclamações. Moradores de alguns bairros de Piuí têm reclamado da limpeza das ruas. Segundo questionamentos recebidos na edição de ontem do Jornal da Onda, está faltando varredores nos bairros e os próprios moradores estão tendo que limpar as ruas. O Jornal da Onda procurou o Departamento de Limpeza Urbana para saber o que está ocorrendo. A jornalista Laura Salas conversou com o secretário adjunto de Meio Ambiente, o Magno de Paulo Gaguinho, sobre a limpeza das ruas e outros temas também. Estou aqui com o Magno de Paula, secretária adjunto do Meio Ambiente de Piuí. Vamos falar um pouco sobre como que funciona essa questão do lixo na cidade. Magno, bom dia. Bom dia, Laura. É com grande prazer que eu venha aqui até a Onda Oeste para estar esclarecendo a população da maneira mais fácil que eles estão questionando, para a gente estar orientando, para ficar do jeito que a população sempre reivindica. Magno, algumas pessoas têm questionado sobre a falta de varredores de rua perto da casa deles. Como que tem sido feita esse remanejamento? Como que tem sido feito isso? Laura, é com grande prazer que essa pergunta vem, porque hoje a gente tem um grande problema, é a lei complementar número 173 de 27 de maio de 2020. A lei fala, qualquer instituição, prefeitura, não pode contratar nenhum funcionário, nenhum secretário, nenhum assim, até dia 31 de dezembro. Por quê? A lei do Covid, você sabe, o país está muito tumultuado. Então, a lei vem que a gente não pode contratar. O que nós estamos fazendo? Hoje nós estamos com um problema grande vamos dar um exemplo, de varredor. O que está acontecendo? E outra coisa pior, estão vencendo os contratos, e o que nós podemos fazer? Hoje mesmo está vencendo oito contratos de servidor. O que nós vamos fazer? Nós vamos repor, nós não podemos contratar, que você não pode aumentar nenhum centavo na folha, certo? Então, se vence 8, contrata 8, se vence 4, contrata 4. Da maneira que a gente está dando conta, a gente está fazendo. Outra coisa que nós estamos passando por um caos, por causa do Covid. O país hoje está tudo doente, porque hoje está acontecendo, hoje eu tenho afastado no mínimo 9 pessoas suspeitos de Covid. Ele dá uma falta de ar, uma dor de cabeça, vai no médico, ele afasta ele 14 dias, quarentena. Nós não temos reposição. Aí o que acontece? A gente manobra dali e daqui. Então o que a gente está focando? Trabalhando com as armas que tem, com o povo que tem e levando da maneira que nós estamos dando conta. E a ideia nossa, sim, que puder contratar e pôr um em cada bairro, pelo menos um. Hoje nós podemos notar que nós não temos. E por causa desses afastamentos, mas nós esperamos que muito em breve a gente vai estar contratando para colocar um em cada bairro. Magno, a respeito da estratégia dos lixeiros para poder recolher o lixo, muita gente tem reclamado sobre os lixos nas ruas, dos montinhos de lixo que ficam no chão. Explica pra gente sobre isso. O que acontece? Na região aqui, a única cidade que puxa lixo diário, Piuí só não puxa no domingo. Nós puxamos diário, quase 95% da população da cidade, a gente puxa diário. O porquê que faz os montes? Porque a gente puxa para as avenidas e as travessas não. Por quê? Se a gente for fazer rua a rua, nós não damos conta de fazer diário. Essa estratégia de fazer monte é para render e para fazer. Se você passa todo dia, o atendimento fica melhor. Mas se você tiver que passar em todas as ruas, todos os dias,
nós conseguimos passar 2 vezes por semana. Aí vai virar um caos. Então, não é 100%, mas eu creio que a gente atinge um 90% aí, atende bem, a gente erra de um lado, eles reclamam, a gente arruma. Então, a gente está aí para tentar acertar, da maneira que a população nos reivindica, a gente corre atrás e vai organizando. O lixo, nós adotamos, não é dessa administração, de outras vem, de juntar para ter a agilidade e recolher todos os dias, porque senão vai ter que recolher uma ou 2 vezes por semana, às vezes no seu bairro, e não vai te atender o suficiente. Sobre os testes que estão sendo feitos com as caçambas, por exemplo, lá na região do Tapiocano, tem funcionado? Como que tem sido feita a retirada desse lixo? Nós estamos fazendo um teste lá no Tapiocano, assim, tem funcionado assim porque nós estamos tirando a diário. Todo dia eu chego lá, eu ligo, o cara vai e tira. Então tá indo bem, mas a população ainda insiste em ir mais para frente, julgar por um lado ou no outro. Então, por enquanto, lá vai bem, mas se a população não fizer a parte dela e não nos ajudar, não vai adiantar. Nós estamos pelejando, a administração está com as portas abertas para ouvir e nós temos que fazer de uma maneira que fica bom. Tenho certeza, se a população nos ajudar, a nossa cidade, muito em breve, será a mais limpa da região. Muito obrigada, Magno. Aqui é a Laura Ostalácio para o Jornal da Onda. Bem, 8h57, agradecemos aí o secretário adjunto por trazer esses esclarecimentos e os motivos, né, que estão levando a administração aí a ter essa deficiência neste momento na limpeza urbana. Laura, a entrega dos livros, o livro que foi lançado recentemente agora em Piuí, já está disponível para quem fez o cadastro, não é isso? Isso, Edgar, o Thiago do Departamento de Cultura de Piuí conversou comigo, disse que as pessoas que fizeram as inscrições no site da Prefeitura Municipal para receber gratuitamente o livro de Piuí, História do Século XX, a retirada vai ser feita das 8 às 5 horas no Departamento de Cultura. A gente já pode ir lá fazer, é só ir lá apresentar um documento que você vai conseguir retirar o seu livro, Edgar. Tá certo, e por falar no livro, nós temos uma imagem para quem acompanha a transmissão pelo Facebook. O prefeito de Piuí esteve reunido com o governador Romeu Zema esta semana e entregou a ele um exemplar do livro que conta aí a história de Piuí, retratando aí os fatos, como é que é o título do livro? Século XX? Piuí, História do Século XX. Piuí, História do Século XX. Aí foi entregue então ao governador Romeu Zema. Bem, 8h59, eu quero trazer a informação de que amanhã aqui no Jornal da Onda nós vamos receber aqui 2 diretores da Santa Casa de Piuí, tá? Amanda, que é a diretora, e deve vir um representante do setor financeiro, tesoureiro lá da Santa Casa. Qual que é o objetivo da vinda deles aqui amanhã no Jornal da Onda? Eles vão prestar contas dos gastos com a Covid-19 realizados na Santa Casa de Piuí. Ou seja, receita, verbas do governo municipal, do governo estadual, do governo federal, qual que é o montante que foi recebido pela Santa Casa e quais foram as despesas, como que esses recursos foram empregados durante esta pandemia. Então é importante, se você tem dúvida, se você se interessa por este assunto, querer saber a transparência que a Santa Casa está propondo para a população, deixando as contas públicas abertas para quem quiser questionar, o que eu acho que é muito interessante, tanto no portal da transparência, no portal da transparência da Santa Casa, que tem um site, santacasapiuí.com.br, clicar no link transparência, você terá acesso a todos os convênios, contas, verbas recebidas, de que forma que essas verbas foram gastas, empregadas ali na Santa Casa. E até mesmo parabenizar a Santa Casa de vir a público, um veículo de comunicação, e colocar as contas abertas para toda a população. E ainda parabenizar mais ainda, porque foi me pedido pela direção da Santa Casa, falei, Edgar, nós queremos ouvir o cidadão piuiense. Qual é a dúvida dele? Então, por isso nós estamos propondo que se você tiver alguma dúvida, quiser saber como que foi gasto a verba do governo municipal, como que foi gasta a verba enviada pelo governo do estado,
suprimentos, etc., você pode enviar essa dúvida para nós aqui no Jornal da Onda pelo WhatsApp 998161003. Está na tela aí para quem acompanha no Facebook, 998161003. Tenho certeza que a direção da Santa Casa terá o maior prazer em responder e em mostrar para quem quiser saber como que está sendo gerida as contas da Santa Casa. Ok? Então amanhã, 8h30 aqui no Jornal da Onda, esse assunto estará em pauta para a gente trazer transparência e esclarecimentos para a população. 9:02 agora, Amanda Sampaio. Antes, Laura, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você. Eu que agradeço, Edgar. Um ótimo dia para todos os nossos ouvintes. Agora a Laura sai e chega a Amanda Sampaio, da Clima Tempo, trazendo a previsão do tempo. A quinta-feira será marcada por várias pancadas de chuva na região sudeste do país. O maior risco para temporais fica principalmente sobre áreas do oeste de São Paulo, como a região de Presidente Prudente, que já pode ter chuva desde cedo por causa da aproximação de uma frente fria. O dia vai começar com sol, esquenta bastante e chove entre a tarde e a noite, também com risco de alguns temporais nas demais áreas do estado, inclusive na capital, na região de Campinas e Ribeirão Preto, no interior do Rio de Janeiro e na maioria das áreas de Minas Gerais. Na região de Unai, no extremo norte mineiro, a chuva também começa desde cedo, intercalada por várias aberturas de sol. O tempo continua firme e, por causa da situação pré-frontal com a aproximação da frente fria, a sensação será de muito calor em todas as áreas do litoral fluminense e também sobre o Espírito Santo. No Rio de Janeiro, máxima prevista de 40 graus e em Vitória os termômetros chegam a 34 graus no período da tarde. Bem, agora a previsão do tempo para Piuí. Para esta quinta-feira, 4 de fevereiro, a previsão para Piuí e região é de sol com algumas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite a previsão de chuva para esta quinta-feira de 10 milímetros. A temperatura varia entre 18 a 32 graus. A umidade relativa do ar varia de 42 a 94%. As informações são do site Clima Tempo. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Sicredi. Jornal da Onda. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número 533, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone 37 3371 4004, 37 3371 1782. Jornal da Onda. Todo mundo vive momentos de grande emoção. Daqueles que fazem o coração bater mais forte. Para o Certos Laboratório, emocionante ele atender bem. Unimos tecnologia a algo que não pode faltar: carinho e atenção. Porque tão importante como a precisão dos seus exames é ver você saudável para aproveitar a vida. Certos Laboratório, perfeito para quem exige qualidade. Visite nossa unidade em Piuí. Praça Guia Lopes, número 54, anexo a Santa Casa. Telefone 37 3371 9511. Celular Zap 37 99965 0200. Atendemos todos os convênios. Coleta domiciliar no conforto do seu lar. Jornal da Onda. Você, próximo da notícia. 9h05. Hoje, dia 4 de fevereiro, é o Dia Mundial do Câncer. Atraso nos diagnósticos e tratamento aumentou o número de mortes pela doença. A reportagem é de Bernadette Druzian. Tratamentos e exames para a identificação de câncer reduziram drasticamente em 2020. Nos 4 primeiros meses da pandemia de Covid-19,
cerca de 70 mil brasileiros deixaram de ser diagnosticados, aponta a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. No Dia Mundial do Câncer, uma campanha faz o alerta: o normal mudou, o câncer não. O oncologista Luiz Henrique Araújo, pesquisador do Instituto Nacional de Câncer, fala por que é necessário manter o acompanhamento da doença. Graças a todas as manobras de distanciamento social, de favorecimento de consultas de pacientes que estavam em tratamento numa fase inicial, tudo isso permitiu uma baixa taxa de infecção nos pacientes que estão em tratamento de câncer. O nível de cuidado nesses ambientes é tão elevado que a taxa de infecção tem sido relativamente baixa. Os pacientes não devem mais postergar seus exames de rotina, suas mamografias, colonoscopia, biópsias e qualquer outro procedimento que tenha indicação médica. Isso levou em 2020 a um atraso no diagnóstico e isso teve um impacto negativo na mortalidade por câncer. Então, com tudo isso, nós precisamos retornar à rotina do cuidado médico. O especialista orienta os familiares a ajudar os pacientes a não abandonar o tratamento. Então, aquelas visitas que você tinha com frequência ali de 2, 3 acompanhantes devem ser evitadas. Isso vai facilitar um menor fluxo de indivíduos nas unidades hospitalares e nas clínicas e, por consequência, menor contaminação. A rotina de consultas e exames pode antecipar o diagnóstico de uma doença silenciosa, destaca Luiz Henrique Araújo. O câncer pode dar sinais, mas na maior parte das vezes ele não dá sinais. Esperar que você tenha algum sinal de alerta, algum sintoma de alerta, pode não ser a melhor estratégia. Não deixe que a pandemia atrapalhe a sua saúde, nem a parte mental, mas aqui principalmente a parte física. Nós precisamos manter nossos cuidados, manter nossa rotina de cuidados com a saúde, uma alimentação balanceada, evitar um aumento do consumo de bebidas alcoólicas e manter as suas rotinas de visita médica e exames de rotina. Tá? Isso é fundamental. E essa é a minha grande mensagem para esse Dia Mundial de Combate ao Câncer. O câncer é a primeira causa de mortes prematuras entre 30 e 69 anos em 134 dos mais de 180 países do mundo. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. 9h09. Aquele abraço, aquele bom dia. Hoje, nosso tempo já está estourado aqui. São muitas as participações, muitos questionamentos aqui da população em relação às matérias que nós trouxemos aqui ao ar. Vamos ver se a gente consegue ler alguns aqui. Deixa eu ver aqui, a Juscelia Maria de Moraes está dizendo: quando a coleta de lixo reciclável se estenderá a todos os bairros de Piuí, a natureza agradecerá. Atitude de grande valia para a nossa cidade. Tá aí a opinião dela. A Eunice Alves: por que não tira o lixo de reforma em frente à minha casa? Tem um lixo de reforma, eu liguei e eles não quis tirar. E aqui não pode ficar lixo, está aparecendo muito escorpião. Eu encontrei um na minha casa. O Oliver C. Donizete com a gente. A Nilza Terra está dizendo: acho que todos deveriam varrer sua porta, ao invés de reclamar. Eles já limpam os matos, o que custa cada um varrer sua porta? Tá aí a opinião dela. José Afonso também está dizendo: o tempo que a pessoa gasta para reclamar, dá para ela varrer a sua porta, tá dizendo aí. Deixa eu ver quem mais aqui. Edgar, tem uma indagação aqui da Maria Alves e da Lilian, falando sobre a questão de Escarpas do Lago, pontos turísticos, para ver como o prefeito de Capitólio, que tem um site que está vendendo ingressos para festas no Carnaval. E como é que vai ficar esses espaços, porque o pessoal vai vir em peso, segundo a Marília, no comentário da Marília e também da Lília. A Lília está dizendo: Edgar, tem na internet vendendo ingressos para festa na Escarpas. Pergunta ao prefeito o que será feito com estas festas. Ok, Lília, muito obrigado pela informação. Tá? Deixa eu ver quem mais aqui. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, deixa eu localizar ela aqui, que é importante a gente esclarecer.
Eu não consigo localizar aqui, o Facebook vai... Bem, vamos tentar aqui esclarecer as perguntas dos ouvintes, mas nosso tempo já está estourado também. Eu agradeço a participação de todos vocês. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia a todos. Voltamos amanhã, sexta-feira. Nosso desejo, como sempre, é que Deus continue nos abençoando, nos protegendo. Uma excelente e abençoada quinta-feira para todos nós. Até amanhã, sexta, às 8:30. Bom dia! Você ouviu Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.